Muito bem, meus prezados estudantes. A videoaula de hoje, que eu vou estar disponibilizando para vocês, o Caderno Trilhos, vai falar de um gênero textual chamado Carta do Leitor. Quem de nós não gostaria de dar o seu ponto de vista, a sua opinião sobre um determinado assunto? E de até mesmo a nossa opinião ser escutada? Pois sabem, pessoal, que a Carta do Leitor ela tem essa finalidade, ela tem esse propósito de comunicação que ajuda você a dar a opinião a uma equipe de redação sobre um determinado assunto que você leu no jornal, numa revista, e essa é a proposta da atividade do Caderno. Então, quais são os objetivos que eu quero que vocês desenvolvam na atividade com a videoaula de hoje? Familiarizar com o gênero textual Carta do Leitor, conhecendo sua finalidade e intenção. Localizar informações explícitas e implícitas da Carta do Leitor, considerando finalidade de leitura e intenção. Explícitas é o que está claro no texto. E implícitas, ele não está claro, mas eu consigo deduzir o que se trata. Compreender o sentido geral da carta, refletindo sobre a intenção e a finalidade que o leitor expõe numa carta do leitor. A gente entendeu o assunto geral da carta e o que o leitor quer com esta carta. Então, eu trouxe para vocês uma figura, né? E vamos falar de textos jornalísticos. Então, carta do leitor são muito encontradas em textos de gênero jornalístico, como jornais ou revistas, né? Que vocês vão ver no decorrer dessa videoaula. Mas o que é a carta do leitor? Vamos começar com o conceito, o significado. É um tipo de carta que geralmente encontrada em jornais e revistas, onde os leitores podem apresentar suas opiniões sobre o que leu. Para que serve? Qual é a finalidade? Interagir com o meio de comunicação, expondo assim seu ponto de vista sobre uma notícia, reportagem, pesquisa ou qualquer assunto, outro assunto atual. Qual é a intenção? O que eu quero ao escrever a carta? Dar opiniões, sugestões, críticas, dar elogios, reclamar do assunto, dos leitores. Então, a carta do leitor ela é publicada em jornais onde outras pessoas podem ler e saber a sua opinião. É claro que a gente não consegue dar a opinião nossa falando diretamente com a pessoa, mas a carta do leitor é uma forma de a gente se comunicar para a equipe de redação de um jornal sobre o nosso ponto de vista com respeito ao assunto, com respeito ao que lemos, com respeito ao que achamos, né? E às vezes as nossas cartas elas são lidas por outros leitores, que ela é divulgada no jornal. E às vezes a própria equipe de redação dá o feedback. Então, onde nós encontramos? Nós encontramos em revistas, nós encontramos em jornais de esfera para adultos, o Jornal Joca, que até vocês tiveram a oportunidade de lê-lo, que é voltado para crianças e adolescentes, a revista Ciência Hoje, é onde nós encontramos a carta do leitor, onde eles têm até um espaço que é o chamado de nossos leitores, que lá eu tenho a relação de leitores que o jornal escolheu para expor a sua opinião num determinado assunto e a equipe de redação responde. E muitas vezes, pessoal, a equipe de redação até mesmo responde a sua carta. Então vamos ver um exemplo de uma carta de leitor. Na casa, a estrutura, ela tem que ter um remetente, quem escreve, o destinatário, para para quem que eu vou escrever esta carta? A saudação, como que eu cumprimento, a apresentação, quem é você, né? Eu sou estudante da escola Milton, tenho 10 anos, né? E aí vocês apresentam sobre vocês. O assunto, o que você quer com essa carta? Quer falar do quê? Sobre o que leu. E o que eu li? A opinião. O que eu achei? Eu amei, eu detestei, eu odiei, eu não acho certo. O porquê que você achou que gostou, odiou, detestou, né? Que é o motivo. Sugestões ou críticas para dar à revista ou jornal. E agradecimento, que é um tchau, até breve, obrigado. Então, a carta do leitor ela tem sempre essa estrutura. Nós vamos ver um exemplo de uma carta do leitor para vocês entenderem direitinho.
Olá, revista Infância Querida. Amei a matéria que vocês publicaram no mês passado sobre os vários sabores de sorvete que existem no mundo. Sou apaixonado por sorvetes e quando soube que existe sabor de carvão, fiquei muito curioso em experimentar. Pensei que ela só existe na China. Quem sabe um dia irei até lá só para experimentá-lo. Obrigado por essa sugestão. Um abraço, Danilo, de 9 anos, da cidade de São Paulo. Vocês repararam que a carta, deixa eu escrever aqui, ela tem uma apresentação, ele começou com olá. Para quem que ele escreveu a carta, que é o destinatário? Infância Querida. Ele já começou dando a opinião dele. Amei a matéria que vocês publicaram, né? E ele vai comentando no mês passado de qual assunto? Sabores de sorvete. Ele ainda continua expressando a sua opinião, né? Sou apaixonado por sorvetes, né? Quem é que não gosta de sorvete, né, gente? Só que ele fez um pequeno comentário, né? Ele falou que existia até um sorvete de sabor de carvão, né? Onde ele ficou muito curioso, né? Então, vocês viram que ele estava comentando e dando opinião sobre o assunto que ele leu? Ele disse que ele amou a matéria, ele amou a notícia, por que ele gostou, né? E aí ele deu uma sugestão, né? Que a sugestão, no caso, ela é opcional. Um grande abraço, né? No caso, ele já encerrou aqui, um grande abraço. E aqui é o remetente. Quem que escreveu a carta? Danilo, de 9 anos. E a Infância, a Revista Querida, ela responde às cartas que até mesmo crianças escrevem. Então, a carta do leitor é o momento que a gente dá a nossa opinião sobre um determinado assunto, né? Se eu li uma revista sobre dinossauros, eu gostaria que alguém escutasse o que eu achei do assunto. Então, eu escrevo uma carta para o leitor, uma carta, né, para a equipe de redação falando sobre dinossauros. Eu amei, eu gostei, eu admirei, né? E vai explicando, né? Comente sobre o que você leu. E olha, gente, uma coisa eu falo para vocês. Os leitores leem todas as cartas para saber se vale a pena aquele assunto que foi publicado ou não. Sabiam disso? Já imaginaram de vocês terem a oportunidade de vocês terem a carta de vocês publicada num jornal, numa revista? Legal, né? Recapitulando. Carta do leitor é um tipo de carta onde os leitores de jornais e revistas podem apresentar suas opiniões sobre o que leu. Nós encontramos em revistas e jornais. Para que ela serve, né? Interagir com o leitor e redação de jornal, né? Para expor o seu ponto de vista. A sua intenção, eu quero reclamar, eu quero criticar, eu quero elogiar o assunto, e encontramos na carta do leitor quais são: remetente, destinatário, apresentação, assunto, opinião. Então, eu espero que a videoaula de vocês possa ter ajudado no desenvolvimento da atividade do Caderno Trilhas. Aqui foi a matéria que o professor pesquisou, né? E dúvidas vocês podem chamar o professor lá no chat. Eu vou ter o maior prazer de ajudá-los, ok? Forte abraço, bons estudos e arrasem nessa atividade. Vamos pegar as cartas de vocês no futuro e publicá-las num jornal, ok? Forte abraço.